Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. O texto de hoje, O Destino Está em Suas Mãos. Conta-se que certa vez um homem muito maldoso resolveu pregar uma peça em um mestre. Famoso por sua sabedoria, preparou uma armadilha infalível, como somente os maus podem conceber. Tomou um pássaro e o segurou entre as mãos, imaginando que iria até o idoso e experiente mestre, formulando-lhe a seguinte pergunta: Mestre, o passarinho que trago nas mãos está vivo ou morto? Naturalmente, se o mestre respondesse que estava vivo, ele o esmagaria com as mãos, mostrando o pequeno cadáver. Se a resposta fosse que o pássaro estava morto, ele abriria as mãos, libertando-o e permitindo que voasse, ganhando as alturas. Qualquer que fosse a resposta, ele incorreria em erro aos olhos de todos que assistissem à cena. Assim pensou, assim fez. Quando vários discípulos se encontravam ao redor do venerando Senhor, ele se aproximou e formulou a pergunta fatal. O sábio olhou profundamente o homem nos olhos. Parecia desejar examinar o mais escondido de sua alma. Depois respondeu calmo e seguro: O destino desse pássaro, meu filho, está em suas mãos. Então, o que a gente aprende com isso daqui? Na nossa vida, tudo que nós desejamos, tudo que nós queremos, está na nossa mão. Cabe a nós decidir o que nós vamos fazer com o que está na nossa mão. Não é uma outra pessoa que vai decidir por você. Não é uma outra pessoa que vai opinar sobre o que fazer com aquilo que somente você tem nas mãos. Então, é curto, é breve o ensinamento, mas ele é muito lógico. Quantos de nós não ficamos esperando a opinião dos outros para ver o que a gente faz com a nossa própria vida, com determinações que só cabe a nós? Então, o mestre, por ser muito sábio, ele disse perfeitamente aquilo que nós devemos fazer. Tudo que estiver em nossas mãos, cabe a nós decidir o que fazer. E não ficar esperando a opinião dos outros. A opinião dos outros muitas vezes gera, inclusive, infelicidade nossa. E aí a gente tem aquele péssimo hábito de falar assim: eu só sou infeliz porque o outro me fez infeliz. Porque o outro fez isso para mim. Porque o outro falou que se eu fizesse isso eu ia ser feliz e eu não fui. Já pensou se uma pessoa escolhe uma profissão, por exemplo? Eu vou ser médico porque a minha mãe quer que eu seja médico. Quem vai ter que estudar sou eu. Quem vai ter que se formar sou eu. Quem vai ter que continuar estudando pro resto da vida sou eu. Quem vai ter que ficar no consultório trancado recebendo doente sou eu. Mas quem deu a opinião foi minha mãe. Se eu gostar dessa opinião e for bem, eu fiz a melhor escolha possível. Mas e se aquilo tudo não for o que eu quero? É uma escolha que vai me gerar infelicidade. E eu só escolhi porque alguém mandou eu escolher. Mesmo que fosse minha mãe, uma pessoa querida. Eu não posso deixar ninguém decidir por mim aquilo que só eu mesma posso decidir. A felicidade ou a infelicidade não depende de ninguém a não ser de mim mesma. Ela está na minha mão. Basta eu escolher. Se tudo der certo, parabéns para mim, porque eu fiz a melhor escolha. Se tudo der errado, parabéns para mim, porque fui eu que fiz a escolha errada. Eu não vou ter quem julgar. Eu não vou ter para quem jogar esse abacate, porque fui eu que decidi. Quando eu me casei, todo mundo falava assim: é um grande erro, ele é pobre, você está começando a vida agora, você é uma professora, você ainda não está ganhando o suficiente. É um erro muito grande vocês dois ficarem juntos, vão passar fome, vão passar miséria. Falei, mas eu escolhi ficar com ele. E eu vou me casar. E eu saí de casa contra a vontade dos meus pais. Eu saí com a roupa do corpo. E eu escolhi ficar com ele. E eu não me arrependi. Nós passamos fome. Nós passamos necessidade. Eu saí com a roupa do corpo. Meus pais não deixaram eu levar nem minha roupa, pra vocês terem uma ideia, porque o casamento era contrário à família. Mas eu fui de opinião. Falei, quem tem que decidir sou eu. E eu decido ficar com ele.
Nós pastamos pra caramba, gente. Não foi fácil. Mas eu não me arrependo até hoje. Já tem tantos anos. Sou viúva há 18 anos. Aí falaram pra mim, viu? Você ficou viúva cedo, porque ele era uma pessoa errada. Eu falei, não era uma pessoa errada. Ele era policial. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Eu não me arrependi. Pela pessoa que ele era, eu jamais me arrependi. Eu fiz a escolha certa. Eu casei com quem eu amava. Quando você toma uma atitude, mesmo que ela traga um monte de problema para você, você não se arrepende, porque aquilo está na sua mão, é você que está decidindo. Agora, já pensou se eu tivesse entrado num casamento, porque, casa com ele, porque ele é bonito, e eu tivesse passado até fome como eu passei, eu ia falar assim, eu tô passando fome porque aquela miséria daquela pessoa me mandou vir para esse casamento. Eu ia ter alguém para culpar. Quem é que eu ia culpar da minha miséria ali? Eu que quis ficar com ele. Graças a Deus deu certo, a gente venceu, a gente passou tudo que passou e vencemos, dentro do possível, porque eu perdi ele há 18 anos para um marginal, mas enquanto estava comigo nós vencemos, valeu a pena. Então a felicidade e a infelicidade, ela está aqui, ó, na nossa mão, a gente é que tem que decidir. Se colocar na mão de alguém, é certo que nós vamos ficar tristes. Nós vamos nos arrepender. Porque a nossa felicidade é nossa. Cabe a gente decidir. E mais ninguém. Então, tudo na sua vida, não deposite na mão de ninguém. Deposite na sua própria mão. Faça o seu melhor. Às vezes a gente vai se arrepender também. Mas pelo menos a decisão foi nossa. Não coloque nada na mão dos outros. O nosso destino, a nossa felicidade, a nossa alegria, ela está nas nossas mãos, pode acreditar. E nós somos capazes disso.